Tá. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. O tema a ser refletido hoje é exatamente o que nós estamos vivendo há tanto tempo, em todos os instantes. Nós estamos vivendo essa enchente do Rio Grande do Sul, passamos pela Covid-19, num tempo que houve uma certa mudança nos nossos comportamentos e até com modificações também nas expectativas e na forma até de transmissão das informações que a doutrina espírita traz. Veja que as catástrofes espontâneas e a transição planetária, ela tem uma importância assim muito grande na nossa vida, porque nós olhamos o noticiário, Estados Unidos está aqui com furacão, então nós temos tantas outras coisas que no nosso dia a dia e que nos chama a atenção, não somente nos convoca a termos um olhar diferente e diferenciado diante do próximo, diante dos necessitados e diante, por exemplo, daqueles que estão vivendo as aflições, as diversas aflições. A doutrina espírita nos permite o quê? Essa compreensão dos desígnios divinos. Então, a doutrina espírita ela nos traz esclarecimentos, consolo e, ao mesmo tempo, nos dá uma forma, nos fornece uma forma de olhar ou nos chama a atenção para que nós tenhamos um olhar diferenciado. Então, veja que ela é capaz de trazer o consolo, que ela é capaz de trazer o esclarecimento. Então, isso é fundamental na nossa vida e no nosso entendimento, porque quando nós olhamos aqui, nós vamos verificar tantas coisas. Sempre houve calamidade na nossa vida. Sempre. Não parou de existir. Nós temos a guerra aí. Isso é uma calamidade. Guerras e mais guerras. Tivemos no século passado mais guerras do que toda a história da humanidade. E aí parece até que iríamos mudar, entrarmos no século XXI e iríamos mudar. E as guerras continuam. Quantas aflições, quantas perdas, quantas dores, quantas dificuldades enfrentadas, na verdade. Então, tragédias, tufões, acidentes, pandemias, então, furacões, AIDS, terremotos, mortes coletivas, mortes individuais. Hoje, por exemplo, é tão interessante quando saía de casa e colocava no noticiário o que foi que nós ouvimos. Um entrou na contramão, atingiu o outro carro, houve morte. Ontem, nós ouvíamos, o indivíduo casou e nem estava ainda, por exemplo, na lua de mel, foi atropelado e morreu antes mesmo, antes de qualquer outra coisa. Então, foram vários, eu contei três notícias imediatas daquelas coisas que ocorrem conosco, que ocorrem no nosso dia a dia, e que, às vezes, nós começamos a criar uma insensibilidade, como se isso fosse normal, como se isso fosse natural. Então, essas calamidades espontâneas, provocadas, na verdade, essas devastações, essas mortes, com efeitos materiais significativos e efeitos morais também significativos. Por quê? Porque é necessário que tenhamos uma visão, e a doutrina espírita, e aqui não está uma ordem, na verdade, dos princípios básicos, e sim algumas coisas, comunicação com o mundo espiritual, ou seja, esse intercâmbio, a mediunidade, é um dos princípios básicos da doutrina. A pluralidade dos mundos. Então, a promessa de Jesus que no reino de meu Pai existem várias moradas e que nós vamos ocupar uma, afinal de contas, nós somos espíritos e, como espírito, nós somos imortais, no processo de evolução até alcançarmos a plenitude. Por outro lado, o perispírito, a importância do perispírito registrando as nossas experiências, transmitindo essas experiências de encarnação para encarnação, transmitindo essas experiências para que a lei de causa e efeito se faça presente, porque nós não podemos fugir da lei de causa e efeito.
Nós somos semeadores. Nós colhemos o que nós plantamos. Não é o outro que colhe o que nós plantamos. A nossa evolução, ela é individual, mas a consequência ela é coletiva. Ela é coletiva. A nossa escolha, ela nos leva a sofrimento ou nos leva a uma certa paz, a uma tranquilidade, a uma caminhada mais feliz. Por outro lado, temos como um princípio básico o livre-arbítrio. A nossa escolha define o nosso destino. Façamos uma escolha ruim, que nós vamos ter um problema lá adiante. Façamos uma escolha boa, que nós teremos provavelmente uma colheita bem melhor. E a reencarnação, não como um dogma, não como um artigo de fé, mas como uma lei. Uma lei divina, onde a misericórdia se faz presente, onde a bondade divina se faz presente, onde a justiça divina se faz presente. Daí estarmos todos aqui na Terra, porque o nosso grau evolutivo só nos permite, pelo menos no momento, isso. Então, quando nós vamos olhar o livro dos Espíritos, o livro basilar, nas leis morais, nas leis divinas, nós vamos encontrar aqui das 10 leis, que são leis imutáveis, nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos, através de Kardec, a lei da destruição, a lei da destruição, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de evolução, a lei de misericórdia divina, a lei de amor, justiça e caridade. Todas elas se interligam. Todas elas se interligam, porque a lei de destruição nós estamos construindo, mas nós estamos destruindo também. Nós estamos reconstruindo. Por quê? Porque no nosso processo de destruição precisa ser colocado e fazer uma coisa melhor, de repente. Agora, reconstruir leva mais tempo. Leva mais tempo. Lei de causa e efeito. É a semeadura e a colheita de acordo com aquilo que nós fazemos. Lei de evolução, nós não fugimos dela. Até porque, por exemplo, nós não terminamos da forma que começamos. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, que o sol nasce para todos. Era uma forma de dizer, o sol nasce para todos, e nasce realmente para todos. Então, é esse processo de evolução. Nós não somos o que éramos ontem, mas o nosso passado indica aquilo que nós somos hoje. E o nosso presente vai nos indicar o nosso futuro. Então, nós estamos evoluindo. Ninguém anda para trás. Espírito não anda para trás. Pode perder uma oportunidade nessa reencarnação, mas ele não anda para trás. E a lei de misericórdia divina? A misericórdia divina é infinita, mas não é cega. Mas não é cega. Por quê? Porque, na verdade, até o último ceitio, pagarás até o último ceitio, dizia Jesus. Então, não é um colocar na parede, não, mas é algo, por exemplo, que nós não fugimos. E a lei de amor, justiça e caridade é o resumo e a síntese de todas as leis. Dessas que aqui estão e das outras que nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos. E que nós vamos necessitar para que possa exatamente funcionar como um caminho, um manual para a nossa felicidade, que todos nós almejamos. E que só vamos conseguindo educar os nossos sentimentos. Porque só educando os nossos sentimentos que teremos a paz. E só tem felicidade quem tem paz. Eu não conheço ninguém, por exemplo, que não tenha paz, que seja feliz. Não tem. E aí a caridade nos aproxima do outro, do próximo e nos aproxima de Deus. A justiça nos aproxima do outro e nos aproxima de Deus. A lei de amor é o mandamento maior. O amor é o mandamento maior. Então, para se chegar até o amor, precisa exatamente utilizar os ingredientes maiores. Juntar todos os ingredientes que são as virtudes. E as virtudes, elas existem na nossa essência. Elas existem, tanto existem que, na verdade, quando nós cometemos equívoco, a nossa consciência mostra.
Então, é preciso exercitar para que transforme exatamente os nossos vícios em virtudes. E virtude é a qualidade de quem tem força. Porque ser tolerante é ter força. Ser paciente é ter força. Ser indulgente é ter força. E por aí vai. Olhemos todas as virtudes. E elas precisam estar juntas como ingrediente para quando misturar todas essas virtudes, qual é o caldinho que vai sair? O amor. E o amor é exatamente o motivo pelo qual aqui nós estamos, para aprendermos a amar. Então, a lei da destruição, a destruição é uma lei da natureza. Kardec interrogava quem? Interrogava exatamente os espíritos. E o que é que eles respondem? Eles respondem, na verdade, que é necessário que tudo se destrua para renascer e para se regenerar. Nós estamos aqui para nos redimirmos. Nos foi dado o véu do esquecimento. Por quê? Como é que seria conviver com desafetos do passado? Se nós não temos ainda esse grau elevado de evolução, como é que seria se não tivesse o esquecimento? Se naquela família, e a família é o caldinho, é o cadinho, na verdade. O que é o cadinho? O cadinho é aquele, por exemplo, aquele fogo que derrete aquele ferro, que derrete aquele metal, que tira as suas impurezas e que depois que ele está em brasa, na verdade, você tira as impurezas e trabalha e transforma exatamente naquilo que se quer. E nós somos esse cadinho. Nós precisamos, por sermos meio embrutecidos, na verdade, precisamos desse fogo para que nós possamos lapidar, para que nós possamos melhorar. Então, na verdade, a destruição é a transformação que tem por objetivo a renovação. Ou seja, ao melhoramento de todos nós. As provas que o homem tem em ocasião de exercitar a sua, é um momento que o homem tem de exercitar a sua inteligência. É um momento que a pessoa tem de exercitar a sua paciência, a sua resignação. Porque tem coisas que nós não podemos mudar imediatamente, não. Então, nós precisamos ter resignação, de repente. Fácil? Não. Possível? Sempre. Possível sempre. E, por outro lado, é uma oportunidade de manifestar exatamente os sentimentos de abnegação e, ao mesmo tempo, de desinteresse e amor ao próximo. Por quê? Para que possa ter esse desinteresse e que possa exercitar o amor ao próximo, é preciso vencer um dos males da humanidade, que a espiritualidade chama a atenção de Kardec: o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, nós estamos sendo chamados, por exemplo, a cada instante. E essas catástrofes, calamidades, flagelos, não passa de renovação do espírito. Por quê? Porque a aflição é para fazer despertar o nosso espírito, nos chamar a atenção da nossa fragilidade, das nossas dificuldades, das dificuldades que nós enfrentamos. E veja, por exemplo, que nós somos, na verdade, o que nós sentimos. E veja que os nossos sentimentos dependem dos nossos pensamentos. Nós só tivemos pensamentos bons hoje. Ninguém, por exemplo, pensou mal, nada. E isso desperta, isso cria sentimentos de alguma forma. Daí, por exemplo, qual é a finalidade dos movimentos destrutivos? Transformação e evolução. Transformação e evolução. Na geografia local, vamos lembrar da nossa enchente no Rio Grande do Sul. Até agora, as consequências. Até agora, pessoas que não estão voltando. Vamos lembrar da queda, por exemplo, da barreira de Brumadinho. Vamos lembrar das quedas, por exemplo, das quedas lá em Petrópolis. Nós estamos falando do nosso país. E nós temos um povo solidário, que reúne e coloca as mãos para poder auxiliar.
quantos movimentos, quanta coisa foi feita no sentido de levar um alento para tantos desabrigados, tantos sofridos, tantos aflitos que se encontram no Rio Grande do Sul. É bem verdade que nesse intervalo, tem algumas coisas que são desviadas, mas não importa. A solidariedade e a fraternidade universal é algo que se espera e que o alto espera de todos nós. E tem uma transformação moral também, porque aumenta o sentimento e a fraternidade do ser humano. Daí é necessário para o ser humano avançar mais depressa. Então, veja o quanto, por exemplo, a destruição, a lei de destruição, acelera o processo. De repente, nos acorda diante dos males. Outros nem sempre acordam, permanecem indiferentes ao que o outro está sentindo. Então, o desencarne de duas pessoas numa mesma destruição, na verdade, não significa que estejam na mesma prova, não. Não significa. Então, vamos imaginar que, de repente, cai aquele ônibus e ali morrem 30 pessoas. Todos estão na mesma prova? Não, não estão. Não estão. Então, um pode permanecer por algum tempo nas dores da destruição. E outros, de repente, mais evoluídos, já completaram a sua carga, o seu planejamento reencarnatório. Então, pode retornar à pátria espiritual numa condição totalmente diferente, um e o outro. Então, é necessário que tenhamos sempre essa noção exata da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Por quê? Porque o ser humano, ao pensar e reagir, ele liberta forças espirituais. Veja, como é que se conhece o indivíduo? Aí diz, aí o temperamento. Temperamento você verifica já na criancinha. Nasceu, é um é dócil, a outra é o raio, como dizem as avós. Minha avó dizia assim, que tinha bola esquipada. Eu não sei o que é isso não, mas tudo bem. No dia que ela retornar, reencarnar, eu pergunto de novo, a bola esquipada. Alguns já ouviram isso, mas se não ouviram, era minha avó falava. Então, como é que justifica que o menino tem a bola esquipada? E o outro é tão dócil, tão educado, tão alegre, na verdade. Então, o pensar e agir está exatamente naquele domínio que nós precisamos ter. A reação, nós não nos conhecemos muitas vezes o indivíduo pela ação, mas pela reação. Tão quietinho, tão bondosa, mas pisou no calo, dá licença, explodiu. Então, o agir, nós liberamos porque nós emitimos energia e captamos energia. Então, nós estamos nesse processo de troca de energia, e ficamos sujeitos a quê? Ao retorno dela. Então, nós vamos provar o fel daquilo que nós fazemos, ou nós vamos, por exemplo, provar do mel que nós distribuímos. Então, não está no outro, está em nós. Porque, de repente, o outro até não perdoa. Mas, se você perdoou, isso é problema do outro, se ele não perdoa. Né? A paz que ele perdeu foi a paz dele. Se você consegue perdoar, e esse, por exemplo, foi um ensinamento de Jesus, o ministério dele, ele vem ensinar o amor e vem ensinar o perdão. E ainda veio falando assim, amai o próximo, amai os vossos inimigos, amai aqueles que querem mal a você. Enfim, é fácil? Não, não é. Possível? Sim. Necessário? Sempre. Então, veja o desafio que nós temos, na verdade. Porque, no fundo, aquele que nos criou, dizia João, é amor. Deus é amor. Então, o bem é a essência do Criador. E a nossa essência é isso aqui que nós herdamos do nosso Criador, na verdade. Então, é a causa, sempre que a causa é fundamentada no bem, o efeito é bom. Então, vamos verificar. Se o meu pensamento é ruim, minha emoção vai ser boa? Não tem como. Meu sentimento vai ser bom? Não tem como. Minha atitude vai ser boa?
Aí, quando eu não aguento, por exemplo, nas minhas atitudes, eu digo, e saiu sem querer. E foi a gota d'água. Não saiu sem querer, nem foi gota d'água, coisa nenhuma. É que eu não eduquei. Mas se o meu pensamento é bom, minha emoção, ela é boa. Minha atitude, meu sentimento, minha atitude provavelmente vai ser boa. Então, se ele é fundamentado, por exemplo, no mal, o efeito vai ser maléfico. No mínimo, a cara feia. No mínimo, o distanciamento. E veja o quanto isso é desafiador. Imaginemos, por exemplo, que nasce na nossa família um desafeto. E que vai criar problemas. E que vai criar problemas para que se possa resolver. Os pais conscientes vão continuar imprimindo e dando condições, princípios e valores que possam nortear uma nova caminhada. Se vai ouvir ou se não vai ouvir, mas os pais responsáveis continuam se esforçando de alguma forma. E outra coisa assim importante é a questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque o espírito encarnado tem a faculdade de livre escolha. E a escolha define o destino. O espírito desencarnado participa da escolha das suas expiações e provas. Então, não, por exemplo, eu não pedi para nascer. Alguém já escutou isso aqui? Hein? Eu não pedi para nascer. Pediu. Furou fila, usou o cartão de prioridade, entrou na frente dos outros. Assim, saiu lá. Então, pediu, passou na frente e veja que tem o véu de esquecimento e que teve a anuência. Então, um dos mandamentos, honrai pai e mãe, é uma oportunidade. Porque se só nascesse filhos de casais que programaram ter filhos, metade dos que estão aqui não teria nascido. Para começar. Porque aí veio, mas filho continua sendo bem maior que se tem. A oportunidade do exercício pleno de amor, de afeto, a oportunidade de crescimento coletivo. Então, se só tivesse o desafeto dentro de casa, e uma família é um desafio grande. É um desafio. Os maiores problemas estão dentro da família. Então, faço o trabalho, não existe encontro por acaso, não existe reunião por acaso, não existe aquele aglomerado, não existe acaso nessa constituição familiar. Então, o processo de educação dentro da família vai fazer com que a sociedade melhore. A evolução moral do indivíduo vai fazer com que aquela harmonia se estabeleça de alguma forma. Então, ele se desenvolve à medida que adquire consciência de si mesmo. E aí vem um outro aspecto. O que Kardec pergunta? Onde estão as leis divinas? Na consciência. Então, despertar a consciência. E para despertar a consciência, precisa exatamente de quê? Precisa olhar para dentro de si. Precisa se autoconhecer. Porque, de repente, quando nós fazemos alguma coisa extremamente agressiva, o que acontece? O que o outro diz? Poxa vida, aquele é um animal. Porque nós voltamos à condição primitiva. Aquele é um animal. E, às vezes, nós não nos reconhecemos. Então, precisa do autoconhecimento. Sim, precisa olhar. Olhar para dentro de si, para dominar o quê? Dominar os seus sentimentos. E dominando os sentimentos é exatamente o processo de transformação. O que se chama educação. Educação. É esse o processo. Por outro lado, tem algo, por exemplo, que precisa ser visto. Determinismo relativo. Espera aí. Não, o indivíduo já nasceu, tudo que vai acontecer assim. Não é bem assim. Não tem determinismo. O único determinismo que nós temos é que seremos felizes um dia. Porque nós vamos receber tanta oportunidade, mas também nós iremos pagar os débitos que nós contraímos. Mas determinismo, se isso aconteceu, não é porque estava determinado a acontecer. Sim. E as pessoas que foram programadas para viverem 70 anos, mas têm uma vida que está auxiliando e recebe a moratória. Não, você não vai voltar agora com 70 anos, você vai voltar com 90.
né, foi programado para ter o fluido vital adequado durante 70 anos, mas é boêmio, bebe demais, come tudo que aparece na frente, enfim, não tem o cuidado. Como é que vai chegar aos 70 anos? Gastou o que tinha, a reserva que trouxe no processo reencarnatório que pediu. Então, a libertação total tem certas barreiras para isso tudo, porque tem bloqueio físico, tem bloqueio psíquico. Então, quando você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele chama a atenção, cuidar do corpo e do espírito. Se cuidar somente do corpo, o espírito adoece. Se cuidar somente do espírito, o corpo adoece. Então, as coisas elas têm que andar, de alguma forma, juntos. Então, esse determinismo só ocorre pela intercessão da espiritualidade maior. Por que pela intercessão da espiritualidade maior? Porque nós atraímos aqueles que vibram na mesma sintonia nossa. Então, se eu não estou bem, eu estou atraindo quem? Se eu consigo melhorar, eu encontro a paz, eu estou atraindo quem? Então, o problema é nosso. Então, veja, no sentido de propiciar a realização daquilo que tenha sido combinado antes da reencarnação. Só que nós recebemos o véu do esquecimento. Mas tem muitas coisas que nos mostram alguns acertos, por exemplo. Algumas coisas que acontecem na nossa vida. Existe a família consanguínea, corporal, e a família espiritual. Às vezes você encontra alguém e diz o seguinte: poxa vida, você se dá melhor com aquela pessoa, tem afinidade com aquela pessoa do que com um irmão, com um parente direto. E às vezes você encontra outras tantas pessoas e diz: meu santo não bateu com o dele. Alguém já escutou isso aqui? Que o santo não bateu com o dele, como se santo tivesse que bater com o do outro. Dá licença. Hein? Dá licença, vamos lá. Então, vamos melhorar o nosso santo, né? Aqui, para que possa exatamente, pelo menos, bater. E criar as afinidades que nós necessitamos. Porque, por exemplo, os mentores vão colaborar na melhor escolha de provas. O que é um mentor? Nós recebemos tanta informação, uma grande parte veio, já recebeu a informação que tem um anjo da guarda. Chame como quiser. Já nascemos com um anjo da guarda, com alguém que nos proteja, que nos ampare, que quer nos auxiliar e que foi designado para nos conduzir, nos intuir de alguma forma. Então, veja, diante disso, nós mesmos planejamos o nosso destino. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos lá, não tem mais que esconder, nós não temos o que esconder. E aí, o nosso estado consciencial, e uma das moradas que nós vamos ocupar é de acordo com o nosso estado consciencial. Aí o remorso e a culpa, aí eu vou atrás, por exemplo, de todos aqueles mentores espirituais, porque os espíritos evoluídos, eles trabalham, estão diuturnamente nos auxiliando para que possamos crescer, evoluirmos, para que possamos melhorar. Então, não havendo, planejando nosso destino, não havendo nada de fatalidade. O acidente de hoje, o noticiário, o acidente foi uma fatalidade. O acidente de ontem foi uma fatalidade. Veja, entende-se como fatalidade um destino inevitável, ou seja, que não podemos fugir. Isso aí está contra a doutrina espírita. Ela não mostra isso. Isso a doutrina espírita não consegue enxergar isso como algo admissível. Então, se opor exatamente à liberdade de ação do ser humano. E liberdade, a lei de liberdade, é outra lei divina. Nós precisamos. Veja que quando nós nos sentimos oprimidos, quando nós nos sentimos presos de alguma forma, o quanto isso nos causa um mal-estar. Nós precisamos voar. Nós precisamos ter asas. Nós temos um lado luz e um lado sombra. Quem vai acender a nossa luz? Somos nós. Jesus já foi muito claro. Eu sou a luz do mundo. Mas também virou para todos nós: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz.
Então, veja, por exemplo, que nós vamos passar por prova e expiação, mas depende de quê? Tem as tendências kármicas, já trazemos. Existia um planejamento reencarnatório, existiam compromissos que nós assumimos no mundo espiritual para retornarmos aqui. Então, nossa livre vontade de melhorar. A vontade é a maior potência da nossa alma. Porque eu posso ter conhecimento que for, mas eu não mudo nada, absolutamente nada. Me falta vontade para dar o próximo passo, pedir perdão. Vamos lembrar cada um. Quando foi que nós pedimos perdão por alguma coisa? Pode ser que tenha sido hoje, mas pode ser que eu já tenha planejado pedir perdão e depois eu coloco no esquecimento. Eu vou colocando lá, afastando. Então, pela nossa livre vontade de melhorar, nossos pensamentos, sentimentos e condutas, então estão todas as coisas aqui. São energias que modificam constantemente o nosso destino planejado. Então, veja, o relacionamento de repente acaba, porque aquele sofá, quando casou, era tão pequenininho que os dois estavam lá grudadinhos, assim. Depois de certo tempo, o sofá vai ficando grande, é um para cá, outro para lá, um para cá, outro para lá, um para cá, outro para lá. Quando menos esperam, está caindo do outro lado. Por quê? Porque está se afastando, na verdade. Então, depende, evidentemente, de cada um. De sorte, por exemplo, que o determinismo ele é relativo. O livre-arbítrio ele também é relativo. Nós temos limitações. Nós não podemos fazer tudo. Paulo já dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque como é que é? Nós escolhemos. Então, nós vamos ter o reflexo disso aí. Então, veja o quanto, por exemplo, Falange de Espíritos, está lá no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Ele tem uma obra muito bonita. Então, Falange de Espírito em Evolução trabalham ativamente, zelando por quê? Pela manutenção dos reinos da natureza. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiades de espíritos, sob orientação superior, encarregados, por exemplo, de manter equilíbrio planetário. Não tem problema, não. As leis físicas, elas existem. Então, essas placas tectônicas, que elas mudam de posição, vai dar maremoto, vai dar terremoto, vai dar, enfim, tantas coisas. Então, hoje nós conseguimos entender determinadas situações, determinados efeitos. Então, veja, por exemplo, que a intervenção de espíritos nos fenômenos da natureza acontece de forma intencional ou executando ordens superiores. Executando ordens superiores. Quantos, quem já se falou nos elementais, que estão ali auxiliando aquele equilíbrio da natureza, de alguma forma. Então, veja, que não cai uma só folha da árvore sem que Deus saiba. Não cai. Só que, às vezes, nos foi passado, de uma certa forma, que Deus estava aqui observando. O meu defeito, o defeito dele, o defeito dela, o defeito do outro. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado, e sim em nos conceder potencialidades para que nós possamos evoluir. Está sempre nos mandando mensageiros de luz e de paz, para que nós possamos caminhar. Então, no Evangelho ainda dos humildes, está lá, fenômenos tais como tempestades, terremotos, maremotos, inundações, são orientados por entidades espirituais, em obediência aos desígnios divinos, visando o quê? O apressamento da evolução. Então, é uma calamidade, uma guerra? É. Mas quantos países se elevaram depois de uma tragédia da guerra? Quanto crescimento? Quanta evolução tecnológica ocorreu? Então, diante desses processos que se chega, nós precisamos até começar a questionarmos: haveria mortes ocasionais? Quem estava talvez desavisado no local? Foi surpreendido de repente pelo acaso?
Alguém morreu na hora errada? Como essas pessoas foram reunidas na mesma hora, dia, lugar onde acontece os chamados desastres. Como é que um indivíduo, de repente, resolve ir para a Tailândia em determinada época e aí acontece um tsunami? 200 mil mortos. Então, é algo que precisa ser repensado, e repensado muito, na verdade. E veja, por exemplo, que Deus não está lá mandando uma seta lá envenenada ou alguma coisa para nos atingir. Um raio para nos partir no meio. Na Gênesis, no capítulo 18, está lá. Chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em grandes acontecimentos ocorrerão para a regeneração da humanidade. Então, nós estamos passando por esse processo de regeneração. Nós estamos passando por esse processo que quer se colocar como se fosse a partir de tal data, a partir de tal data. Não, vai melhorar o mundo, a Terra? Vai melhorar? Quando melhorarmos a nós mesmos. Então, nós vamos ter uma psicosfera favorável. Por quê? Porque se nós olharmos as obras de André Luiz, quando eles descem do nosso lar, os mensageiros, ou seja, os obreiros da vida eterna, ou tantas outras, à medida que eles vão se aproximando cada vez mais da Terra e da crosta, vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles são equivocados de alguma forma, em algum momento. De sorte, por exemplo, que a humanidade inteira ela é convocada para quê? Para o crescimento espiritual. A humanidade vai passar o quê? Atualmente por um significativo processo de transição moral, caracterizado por provas coletivas e individuais. Nós somos chamados para observarmos essas provas coletivas. Quantas pessoas estão vivendo dificuldades extremas que nós não sabemos exatamente se nós suportaríamos, se nós teríamos condições de suportar determinada situação. Então, veja, por exemplo, que essas mortes coletivas, sem serem provocadas por Deus, mas todos os tipos de ocorrência, a influência do ser humano, direta e indiretamente. Então, há influência nossa. Então, a única coisa que a doutrina espírita nos traz de forma dura é que nos mostra que nós somos responsáveis pelo que acontece conosco. Que está na hora de olharmos e verificarmos essa influência inferior que nós levamos, que nós produzimos. E é necessário entender a imprudência do ser humano. Quanta imprudência nós cometemos. De sorte, por exemplo, que nós mesmos é que criamos o karma, e esse gera determinismo. Porque as nossas escolhas, a natureza, ela não tem virtude, não tem vício. Ela, na verdade, não possui nenhuma predileção, nenhuma. Ela é totalmente neutra. E age, por exemplo, age e reage de acordo com o que nós fazemos. Imagine chegar num trabalho onde as coisas estão totalmente ruins, onde alguém está colocando fogo pela narina, onde está tudo nublado. Você vai se sentir bem? Ninguém precisa dizer que a coisa ali está ruim. Então, as energias que são trocadas, elas nos levam a mostrar exatamente isso. De sorte que essas ocorrências chamadas catastróficas, que ocorrem em grupo de pessoas, em família inteira, em cidade, em uma nação, não são determinadas por Deus. Não. Senão seria fatalismo. Mas que nós temos responsabilidade pela psicosfera que nós vivemos. E se esses desastres são mesmo para todos, a morte vai ser diferente para cada um. Está lá no livro Ação e Reação, de André Luiz, através de Chico Xavier. Porque, mesmo que o desencarne seja coletivo, a situação de despertar no mundo espiritual ele é variado.
Daí, por exemplo, Mateus traz no capítulo lá 24, ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, para despertar. Tem alguma coisa que ele disse há 2000 anos atrás que não esteja ocorrendo agora? Não tem. Está lá no capítulo 24. Está lá no Sermão do Monte, ou no Sermão Profético, que foram 4 sermões que Jesus trouxe. Então, essas comoções geológicas, ela não tem direção de força cega, na verdade. Faz parte da nossa evolução, da convocação para a nossa mudança. E os chamados flagelos, na verdade, do ponto de vista espiritual, têm um objetivo. Esse objetivo é exatamente sanar os nossos desequilíbrios interiores. Por quê? Porque quando nós utilizamos mal os nossos sentimentos, nós desequilibramos. Se nós desequilibramos, nós adoecemos. Porque uma definição de saúde é exatamente bem-estar. Então, se nós estamos desequilibrados, nós temos como estar como bem-estar? Bem-estar físico, psíquico, social, espiritual? Não. Então, nós desequilibramos. E, veja, saneia o próprio planeta das suas energias negativas da psicosfera. Veja, então, é fácil de entender isso. Às vezes, alguém aqui já escutou assim, poxa, eu cheguei perto de fulano, me senti tão mal. Eu não estava sentindo nada, estou agora com a dor de cabeça. Mas também tem o outro lado. Eu cheguei perto de fulano, eu estava tão mal, me senti tão bem. São energias que estão sendo trabalhadas. E é esse o processo de regeneração. Por quê? Porque no Livro dos Espíritos, lá na questão 540, na natureza, tudo se encaixa desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então, esse é o nosso processo evolutivo. Esse é o nosso processo de atingirmos a condição de arcanjo. Esse é o processo de atingirmos a condição de espírito pleno. Perfeito, mas um perfeito relativo, porque a perfeição absoluta é a perfeição de Deus. Então, tudo começou desde pequenininho. Fomos criados simples e sem conhecimento. A oportunidade foi dada a todos. A escolha, ela é nossa. O grau de evolução é nosso. Nós temos grau de evolução diferente, porque nós temos individualidade. Tem alguém aqui com a mesma digital? Não tem. E essa individualidade vai ser mantida quando retornarmos ao mundo espiritual. De sorte, por exemplo, que a obra-prima do Criador, de Deus, não é o homem, mas é o Espírito de luz. A expectativa do alto, a expectativa de Deus, é que nós possamos acender essa nossa luz. Ele mandou o Espírito mais puro que aportou na terra, Jesus, para mostrar que a necessidade de fazer brilhar a vossa luz. Por outro lado, ainda na questão 728, Kardec questiona aos espíritos: Deus não poderia utilizar de outros meios que não os flagelos destruidores para melhorar a humanidade? O que vocês acham? Toda hora ele nos manda alguém que está sofrendo. Toda hora nos mostra alguma coisa para que nós possamos melhorar, para que nós possamos exercitar a nossa compaixão, para que nós possamos abrir o nosso coração para entrar a luz que emana do alto, através dos mensageiros de luz. E às vezes nós não enxergamos. Toda hora, todo instante. Então, ele emprega todos os dias, porque deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Qual é a expectativa? Que nos transformemos em pessoas de bem. Que consigamos olhar o outro. E veja, por exemplo, nos sobreviventes, uma tragédia, pode ser uma guerra,
pode ser um terremoto, pode ser um furacão, pode ser o que for, na verdade, mais destruição, as dores superlativas, a epidemia. E nós já vivemos agora, foi pandemia mesmo, atingindo a própria humanidade, chamando para algumas modificações. A miséria defluente das perdas materiais para ter que começar tudo de novo. Aquele indivíduo que trabalhou 50 anos para construir algo e, no entanto, perdeu. E a saudade? E a saudade dessas perdas dos entes queridos que se foram? E aí o que é que nós podemos fazer? São tantas coisas que são simples, por exemplo, a oração, essa conexão da criatura com o Criador, esse momento de recolhimento, esse momento de encontro consigo e, ao mesmo tempo, de melhorar nesse relacionamento. Quantas vezes nós estamos totalmente desarmonizados, desequilibrados, e conseguimos recolher, e conseguimos nos recolher, olhar para dentro de nós mesmos e, através da oração, encontrarmos a paz e, muitas vezes, a solução para aqueles problemas que, a princípio, parecia insolúvel. Então, a solidariedade, estender a sua mão, colocar o seu ombro à disposição, o seu ouvido disponibilizar para ouvir alguém, os braços para poder abraçar alguém, o seu sorriso, o seu olhar de luz sereno, na verdade, a fraternidade universal, mais do que nunca, nós estamos enfrentando, sendo conclamados a isso. O exercício de bondade, de compaixão, de amor ao próximo. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. É assim que nós fazemos? Não é bem assim. Mas necessário, sim. Então, na verdade, nós não vamos impedir, por exemplo, as calamidades, as catástrofes, mas nós podemos eliminar a indiferença. Porque diante disso tudo, diante dessas mazelas que nos circundam, dessas mazelas que nós estamos vendo nos nossos noticiários, nas nossas revistas, nos nossos jornais, se espremer, sai sangue. Alguns, na verdade. Então, que nós possamos eliminar a nossa indiferença, para que nós possamos contribuir para esse mundo de regeneração, essa expectativa que nós estamos tendo, e para que nós possamos contribuir com o quê? Contribuir com a grande obra de regeneração da humanidade. Porque os espíritos de outra dimensão estão mergulhados nas sombras terrestres, para que esses missionários que são enviados continuadamente para nos auxiliar, eles vão continuar exercitando o amor e a caridade. Vão utilizar a inteligência e o sentimento para que nos proteja, nos ampare de alguma forma. E modificar essas paisagens aflitivas que nós estamos vivendo, facultando o estabelecimento do reino de Deus, que foi o que Jesus veio falar. Falar do reino de Deus, dessas diversas moradas e dessa expectativa de uma vida futura, mas não no aspecto puro e exclusivamente penal, mas no aspecto que somos nós que construímos o nosso futuro. Então, que nós possamos sair exatamente da nossa indiferença, olharmos para o nosso interior, abrirmos o nosso coração, atendermos às oportunidades que nos são concedidas pelo alto, continuadamente. Que Deus nos ampare e proteja hoje e sempre.